Amém? É por isso, em algum lugar nas Escrituras, a Bíblia diz: se cremos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não se crê em Deus apenas nesta vida. Nós cremos a Deus além desta vida. Amém, irmãos? Então, nós conseguimos perceber que depois da morte, há vida. Amém? Ou, como as Escrituras nos ensinam, um cristão não morre, um cristão dorme. Porque quem dorme pode ser despertado. Amém? Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, ou nós aprendemos, que a palavra morte significa separação. A pior de todas as separações é quando o homem está separado de Deus. Amém? A separação física, ela causa até dor. Porque toda separação, ela causa dor. Mas a maior dor que o homem poderia enfrentar é a separação entre o homem e Deus. E isso manifestou-se quando Adão caiu no jardim do Éden. Quando ele deixou de crer na palavra e começou a razoar a palavra, então Adão, ele caiu. E a palavra cair significa prostrar-se. Significa, então, que Adão estava separado de Deus. Era necessário que Jesus viesse para poder ligar o relacionamento que Adão tinha com Deus. Porque quando o homem não tem relacionamento com Deus, o homem está morto. A única coisa que mantém o homem vivo é o relacionamento entre ele e Deus. E Jesus veio precisamente para isso, para ligar o relacionamento entre Deus e o homem. Amém, irmãos? Porque o homem não sabia desde a queda o caminho de volta. Ainda que Adão tentou, através de folhas de figueiras, Adão falhou o alvo. Porque o caminho de volta não é um sistema denominacional. O caminho de volta é você crer na palavra do dia. Aleluia! Então Jesus começa a animar os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Amém? Não havia motivos nem razão deles ficarem perturbados. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus, quando ele veio para cumprir algo que ele estava preordenado a cumprir antes da fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, em João capítulo 14, verso 12, a Bíblia está dizendo: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus começa a acentuar, Jesus começa a deixar patente que aquele que crê nele vai fazer as mesmas obras que ele fez. Amém? Aqui João falou maiores, mas William Branham diz que ninguém pode fazer obras maiores do que Jesus. Esse maior foi traduzido nos nossos dias como mais. É por isso que o irmão Branham vai dizer que Jesus fez mais milagres no seu ministério do que lá em Jerusalém. Estamos a entender já? Porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. O mesmo Jesus que se manifestou nos dias de João Batista é o mesmo Jesus que se manifesta nos dias que nós estamos a viver através do seu mensageiro chamado William Branham. Ainda que o mundo vai rejeitar que no tempo que estamos a viver, Deus enviou um profeta, mas a verdade é as Escrituras. A verdade não é aquilo que o mundo diz, não. A verdade é a palavra. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é ninguém vai, é ninguém vem. Ninguém vem, aleluia. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Porque Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, ele é a única fonte que nos faz voltar para Deus.
não há outra fonte. Nenhum homem é uma fonte para nos fazer voltar a Deus. Amém, irmãos? Até porque para William Branham nos apresentar a palavra, ele tinha que nos mostrar a fonte. Essa fonte é Jesus. Amém, irmãos? William Branham, no tempo e na estação que estamos a viver, foi o homem mais espiritual e ele foi o único que nos apresentou Jesus no verdadeiro sentido da palavra. Glória a Deus. E nós estamos a viver nessa época em que as pessoas estão perturbadas. Em que igreja ir? Qual é a forma e a maneira de se adorar a Deus? Há muitos poucos ensinos que afastam cada vez mais as pessoas de Deus do que aproximar as pessoas a Deus. O Evangelho, ele é simples, não deixa de ser cabeça. A simplicidade do Evangelho partiu a cabeça dos PhD, amém, irmãos? E eles fazem formas de dificultar o Evangelho para as pessoas. Jesus identificou este grupo nos dias dos fariseus. Amém? Eles eram doutores da lei. E eles ficavam na porta. Eles não entravam e não deixavam as pessoas entrarem para compreenderem a palavra. Embora eles eram doutores da lei. Amém, irmãos? Não se turbe o vosso coração. Por que estás perturbado? Amém, irmão? O mesmo Deus que começou a obra é o mesmo Deus que termina a obra. Amém, irmão? Quando Ele te chamou, Ele sabia que na caminhada cristã você poderia cometer equívocos. É por isso William Branham diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a palavra pecado significa incredulidade. Desde o momento que tivemos contato com essa mensagem, a incredulidade ela deixou de ser real nos nossos corações. É por isso que Jesus está a dizer: credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Não existe maneira de nós crermos em Deus a não ser pela palavra enviada pelos seus profetas. Aquele que crê nos seus profetas prosperará. A única forma dessa nação prosperar é ela crer no profeta que Deus enviou na estação que estamos a viver. Não é no momento de crermos em Moisés. Moisés tem o seu dia e tem o seu povo que creu nele. Não é momento mais de crermos no Jeremias apenas. Jeremias tem o seu dia e tem o seu povo que creu em nele. É momento de nós crermos no profeta da era de Laodiceia. Esta era de Laodiceia tem um profeta, e este profeta foi identificado pelas Escrituras. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, a Bíblia chama a nossa atenção relativamente à manifestação do profeta do tempo do fim. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Este vos envia o profeta Elias, antes que veio o dia grande e terrível do Senhor. Então Deus, Ele cumpriu sua palavra em enviar o profeta Elias. E é este profeta Elias que ele veio para restaurar todas as coisas. Não foi João Batista quem restaurou. Amém? João Batista era também Elias, sim. Mas não o Elias que poderia restaurar todas as coisas. Há o Elias que tem que restaurar todas as coisas que foram pervertidas ao longo das eras. É aqui aonde o mundo fica perdido. Amém, irmãos? Eles conseguem identificar o Elias de Malaquias capítulo 3, mas não conseguem identificar Elias de Malaquias capítulo 4. Glória a Deus. Por quê? Porque o profeta, ou Elias de Malaquias 4, ele tem
e converter o coração dos filhos. Converter em quê? Louvado seja Deus. Converter de volta à fé original. Essa fé não é uma fé nigéria, é uma fé original. Amém. E essa fé original, ela nos tira do espírito denominacional. Amém? Porque a denominação é muito mais que 4 paredes. É muito mais que uma placa escrita de religião. Denominação é um espírito. E é contra esse espírito que o Elias do tempo do fim, ele atacou severamente. Porque esse espírito denominacional é o espírito do diabo que causa a divisão no meio dos irmãos. A nossa unidade não é baseada pelo sistema denominacional. A nossa unidade, ela é baseada na palavra. Porque em João capítulo 17, Jesus orava dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como eu e você somos um. O desejo de Jesus é que nós fôssemos um. Mas essa unidade não pode ser feita fora da palavra. Esta unidade, ela é feita dentro da palavra. Não se turbe o vosso coração. Amém? Porque há uma mensagem no tempo que estamos a viver. Não é mais tempo de correr de um lado para o outro para poder procurar aonde congregar. Sabe por quê? Porque no tempo que estamos a viver, Deus enviou uma profeta para podermos levar de volta a Escritura, de volta a palavra. E quando nós voltamos na palavra, vamos conseguir identificar a mentira. Amém? Entre a mentira e a verdade. Eu prefiro andar com a verdade, ainda que a verdade doa, ainda que a verdade aperta, mas ela vai sempre continuar a ser a verdade. Não é em vão que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos estão à procura da verdade de uma forma ignorante. Amém? Quem revela a verdade hoje é um profeta. Porque a palavra vem ao profeta e o profeta manifesta a palavra no tempo do seu dia. Sempre foi assim e sempre será assim. Não devemos desprezar Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todo profeta bíblico são servos de Deus. E é através desses servos de Deus que a palavra vem a cada geração. Amém. Nos dias de João era o profeta. A palavra não foi no Anás, não foi no Caifás. A palavra, ela foi no deserto a João. A palavra, ela foi no Rio Jordão a João. Amém? E João, ele tinha que saber e ter um sinal para identificar o Cristo. Glória a Deus. É por isso. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Para se compreender a palavra, é preciso você ter o Espírito Santo. Porque a Bíblia, ela não se compreende assim só, não. Ela precisa de uma revelação. Amém? E quem revela a palavra de Deus é o profeta. Quem apresentou Jesus ao povo foi João Batista. Quem vai nos apresentar Jesus hoje? Jesus não é velho. É por isso que vocês estão ali a pensar qual era a cor de Jesus.
Uns estão a dizer, afinal de contas, Jesus era negro. Outros estão a dizer a moreno. Outros estão a dizer a branco. Quer dizer, o mundo está perdido em um Jesus artificial. Mas há um Jesus cristurístico e bíblico. Há um Jesus que é a palavra e ele só é revelado ao profeta. Por isso, sem profeta, o povo se corrompe. Sem profeta, as pessoas se desviam. Sem profeta, as pessoas andam caídas. E o mundo precisa entender que Deus enviou um profeta. E esse profeta não se compara às denominações. Esse profeta é um profeta que ainda que o mundo rejeita, mas todavia é ungido de Deus. Olha a forma que eu tenho de não me perturbar. Porque hoje eu sei, pela revelação do dia, que Deus me enviou um profeta. E uma vez que Deus me enviou um profeta, já não preciso andar perturbado. Glória a Deus. Por que as pessoas estão perturbadas? Porque elas não reconheceram o dia e a estação que estão a viver. Quando o homem não reconhece o dia e a estação que está a viver, vai andar perturbado como o jovem rico. Bom mesmo, o que faremos para herdar a vida eterna? Jesus me mandou observar na lei. E ele disse, tenho cumprido a lei desde criança. Mas uma coisa lhe faltava, reconhecer o dia e a mensagem no tempo dele. Mas o jovem rico não reconheceu. Ele ainda estava lá nos dias de Moisés, quando na verdade ele estava vivendo outro tempo. Estava vivendo uma outra estação. Estava vivendo uma outra época. E era naquela época dele que ele teve que reconhecer a palavra que veio para ele e o dia em que ele estava vivendo. Quando ele falhou, nós aprendemos que ele rejeitou a palavra. Aonde ele foi, prosperou mais, mas prosperou para a sua destruição. Prosperar sem Jesus é uma desgraça. Amém? Amém. William Branham diz, se me mandassem escolher viver não sei mais quantos anos, mas sem Jesus, prosperando, tendo uma boa vida, ou viver apenas 100 anos, mas ter uma pessoa pobre, miserável, mas tendo Jesus. William Branham diz, eu escolheria ser uma pessoa pobre, miserável, mas tendo Jesus. Mas as pessoas estão a escolher viver uma vida sem Jesus, com abundâncias passageiras. Não faz sentido. Porque tudo sem Jesus passa. Jesus é aquele que quando vem não passa, ele permanece. Amém. E quando Jesus permanece, então as coisas tornam-se diferentes. É por isso, irmãos, não precisamos mais nos perturbar. Porque o diabo, ele não poderia tocar em Jó, a menos que Deus pudesse. A família do Jó, nos filhos do Jó, Deus permitiu. Nós começamos a perceber que todo servo de Deus, o diabo não pode tocar nele nem em sua família, a menos que Deus permite debaixo de um propósito. Por isso, não se turbe os vossos corações. Há pessoas que estão perturbadas. Quando alguma coisa má começa a acontecer com eles, começa a acontecer com elas, então eles ficam perturbados. Eles se esquecem da palavra. Amém, irmãos? Mas Jesus está a dizer, não se turbe os vossos corações. Amém? Porque é no coração aonde Deus escolher para habitar. Se no teu coração Deus estiver lá, você ficará descansado em qualquer circunstância. Esse Deus não nos deixa mal. Esse Deus não tem dívida com ninguém. Glória a Deus.
Então, os crentes poderiam perceber que não estamos mais no tempo de ficar perturbados. A perturbação, ela não pode nos incomodar. Não. Por quê? Nós sabemos onde estamos parados. Nós sabemos aonde estamos firmados. Não é que o diabo não vai vir. Não é que ele não vai atacar. Não é que ele não vai lançar seta. Mas nas setas que ele vai enviar, nós temos um escudo que é a proteção da fé. E esse escudo está ali para nos aplicar. Há pessoas que têm um parente no hospital e está perturbado. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Tem uma irmã que deu a luz. E depois dela dar a luz, aconteceu algumas coisas estranhas. Ela começou a perder a fala. Porque dizem que quando a pessoa está para morrer, começa a perder alguns sinais vitais do corpo. Deixa de ouvir, começa a ouvir baixo. Começa a perder a fala, começa a falar no fundo. A visão começa a ficar ofuscada. Está entendendo já? E ela começou a falar distante. Então me disseram que temos que fazer alguma coisa por ela. Estamos a perder a nossa irmã e tudo mais. Epá. Eu pensei, no dia que ela estava para dar a luz, eu orei. O parto correu bem. Pela graça de Deus, Deus operou. Agora, porque a tensão subiu e agora está a falar coisa com coisa e está acontecendo algumas coisas e começaram a achar que o marido tem a ver com alguma coisa. Ligaram para mim e me disseram, o marido, de manhã às 6 horas, um primo foi lá, mataram uma galinha, tiraram da capoeira, mataram a galinha. Comeram, quer dizer, a minha irmã e a filha dele ainda estavam a dormir. O que é que isso significa? Me contaram. Epá, eu fiquei assim, eu disse, eu acho que isso não significa nada. Não, mas se calhar tem alguma coisa a ver, isso também significa morte. Eu disse, não, ficam só calmos, isso não significa nada. Ligo para a minha irmã, como é que estás? Ah, não, as vizinhas aqui, a atmosfera do bairro, aqui está a me perseguir, a casa, não sei o que, fazem fumaça, tradição, não sei o que. Ok. Fomos lá ontem. Saí de casa às 7 horas, fomos lá. Cheguei em casa dela. Logo que eu entrei, olhei para casa, eu disse, aqui não tem nada. Eu disse, irmã, aqui a vizinha não tem nada, muda só a tua mente, isso é problema da tua mente. E eu disse para o meu cunhado, se houvesse alguma coisa de magia, eu saberia. Não tem nada. Olhei para ela, eu disse, está tudo bem. Fomos no Maria Pia, não conseguiu fazer a consulta. Fomos no Hospital do Zango 8.000. Ficamos lá até 22 e tal. Nada. Levamos para casa. Hoje conversei com a minha irmã, como é que ela está? Ela está muito bem. Não se turbe o vosso coração. Porque nada pode acontecer fora do conhecimento de um cristão. Amém, irmão? Amém. O problema é que nós estamos tão perturbados, tão agitados, que não sabemos olhar nas Escrituras. Quando Pedro, ele viu Jesus andar no mar, Pedro, ele disse, Senhor, se és tu, me deixa ir ter contigo. Jesus disse, venha. Quando Pedro começou a andar no mar, até ali estava tudo bem.
Mas quando os ventos começaram a agitar o mar, Pedro ficou perturbado, ficou agitado, perdeu a fé e tirou os olhos de Jesus e olhou na turbulência. Ele olhou no problema. Quando nós olhamos no problema, é ali onde nós perdemos a fé. Jesus não nos mandou olhar o problema, Ele nos mandou olhar para Ele. E quando olhamos para Ele, certamente ficaremos seguros, porque Jesus não falha. É a Bíblia quem disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso não se turbe. Não importa qual é o tipo de enfermidade. Não importa qual é o tipo da situação. Não importa qual é o tipo de ataque. Você simplesmente precisa manter os olhos em Jesus. E confiar em sua palavra. Porque a sua palavra é infalível. Por isso Jesus questionou, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, as pessoas estão perturbadas. Estão a andar sem fé. Amém? Até as coisas que estão acontecendo lá fora estão a perturbar as pessoas. A minha filha chegou para mim hoje e disse, papá, a minha professora disse, se eu ver um casal de tudo preto, uma langa e um langa, para mim eles fugir, porque se me tocarem o braço vai desaparecer. Olhei para ela e disse, filha, isso é mentira. E uns começam a dizer, até os crentes estão agitados com isso. Não, é mesmo verdade. Estamos a ver nas redes sociais, é feitiço, não sei o quê. Meus irmãos, essa é a geração que mais exaltou o diabo. Essa é a geração que mais dá flores ao diabo. Que Deus tenha misericórdia dos crentes desse tempo. Estamos a deixar a palavra aonde? Estamos a deixar Jesus aonde? E isso ficou a conversa do dia. Se te tocarem, algo vai desaparecer do teu corpo. E até há crentes que lêem a Bíblia, escutam o profeta, estão a crer nesses episódios ali fora, irmão. A Bíblia nos mandou crer em Jesus, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se eu crer em Jesus, crer em Deus, crer em William Branham, não preciso mais crer no que o mundo diz. Porque eu já tenho a quem eu devo crer. Em Jesus, na palavra e no William Marion Branham. São eles que nós somos chamados a crer. Simples assim. Não se turbe o vosso coração. A pessoa que está tem medo de andar de táxi. Está a ter medo de se mover, se locomover ou alguma coisa parecida. Não devemos sustentar a nossa fé pelo que o mundo diz, mas devemos sustentar a nossa fé pelo que a palavra diz. Amém? A pergunta que fica é, o que é que te perturba? As pessoas que estão perturbadas acharem que não casarão. As pessoas que estão perturbadas acharem que não serão curadas. Credes em Deus, credes em Jesus, credes na palavra. Porque esse Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo. E sendo Ele o mesmo, o seu poder ainda funciona. O problema é que nós estamos a ficar sem fé. Não fica no anda agitado. William Branham, ele nos ensinou que não devemos olhar na dor, nos sintomas que o nosso corpo apresenta através da enfermidade, mas somos chamados a olhar na promessa, na palavra de Deus. É Ele quem cura todas as nossas enfermidades. Não importa se é tuberculose, não importa se é câncer, não importa se é tumor maligno, Ele é o mesmo Deus que ainda faz milagres. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Ele é o mesmo Deus. O que é que te perturba? Há pessoas que estão perturbadas porque se questionam o que será delas amanhã, o que comerão. Jesus não falou que nós não somos chamados a nos questionar o que vamos comer amanhã, o que vamos vestir. São os gentios que fazem isso. A primeira coisa que nós somos chamados a fazer é buscar a Deus. O seu reino em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Qual é a tua perturbação? Por que você se agita? Quando você tem um pai que te disse, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Amém, irmãos? Amém. Então, não precisamos nos agitar. Glória a Deus. Amém. Fica calmo. Confia na palavra. A palavra, ela continua sendo a mesma, com o mesmo poder, as mesmas operações, as mesmas manifestações. O problema é que, em função da influência que o mundo apresenta, nós estamos a nos deixar levar pela influência da incredulidade do mundo. Glória a Deus. Amém. Aleluia, irmão. Para nós terminar. Filipe questionou Jesus. Nós não conhecemos o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Jesus, ele afirmou categoricamente que ele é o caminho. Mas há alguém que deve nos mostrar o caminho. E esse alguém que deve nos mostrar o caminho é o profeta da era. William Marion Branham, ele veio para nos indicar o caminho. Amém? Porque se alguém não te indicar o caminho, como você saberá o caminho? E só indica o caminho o profeta. Glória a Deus. Amém. O profeta, ele tem a missão de nos indicar o caminho. Por isso, William Branham, em 63, nos apresentou Jesus. Eis ali o Cordeiro de Deus vindo em glória. Quem nos apresentou é o mensageiro do tempo do fim. Assim como João apresentou a Jesus na primeira vinda, William Branham nos apresentou a Jesus na sua segunda vinda. E nós cremos categoricamente que Jesus já veio. Amém. Muita gente pode achar que isso aqui é uma declaração irresponsável. Hã? Jesus já veio, isso é uma declaração irresponsável, porque ele vem no corpo físico. Jesus vem em quantas vindas? Esse é o problema. A terceira vinda está escondida em algum lugar. Só para os olhos ungidos verem. Glória a Deus. E nós cremos que Jesus já veio. Por quê? Porque o mensageiro do tempo do fim nos apresentou o Cordeiro de Deus vindo em glória. E esse Cordeiro de Deus, ela desceu em sua igreja, em sua noiva. Amém? E ele vai arrebatar a sua noiva. Louvado seja Deus. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a cada um de vocês, no bendito e no precioso nome do Senhor Jesus.